Shalom Adonai! Estou cumprimentando a todos os que participam deste grupo criado pelo pastor Josualdo, um amigo particular, e também o meu prezado companheiro de docência, Johnny Júnior, também um grande amigo. Nós estamos nesta labuta da docência teológica e temos dentro desta convivência pedagógica grandes amizades construídas, e nós queremos agradecer a todos que compõem este grupo Betel Dominical, que fazem parte deste círculo de amizade que nós temos alcançado. Nós, neste grupo, temos uma proposta de compartilhar, de dialogar, de vir a expor todo o desenvolvimento teológico, pedagógico, didático deste arcabouço de assuntos inseridos no conteúdo programático desse trimestre da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, que tem por título os Salmos, não é? Então, nós vamos estar trabalhando com essa proposta nesse trimestre. Eu falei até com o pastor Josualdo que eu estarei colaborando com algumas videoaulas que estarão, claro, disponíveis no meu canal Pregando com Profundidades Bíblicas, que é um canal que expõe assuntos teológicos e aulas que eu tenho discorrido algumas em vídeos via online, e assim vocês poderão estar acessando o momento que quiserem para poder estar subtraindo um subsídio para vir a contribuir com a aula de vocês dentro do que eu puder contribuir. Eu estou pensando e propondo fazer 2 vídeos, na verdade, para esta semana. Um, dando uma visão panorâmica para nós compreendermos uma questão até um pouco teológica de uma forma mais ampla e histórica sobre os Salmos, e o outro sobre a lição 2, Jesus Cristo e a missão no livro de Salmos. Quando nós tratamos dos Salmos dentro do contexto hebraico, nós temos um aspecto de títulos, na amplitude histórica. Os Salmos passaram por alguns títulos no cano hebraico, como Mizmor, Mikvan, e que são títulos que foram inseridos nesse contexto para poder indicar, aludir à hinologia israelita ou judaica dentro do contexto do saltério. Saltério judaico, que compõe os hinos que fazem parte da vida cultica de Israel, e também os livros de sabedoria pragmática e sabedoria empírica e sabedoria teológica, inserida no contexto dos livros de sabedoria de Israel, que estão dentro do contexto nosso hoje canônico da Bíblia Sagrada, correspondente aos livros poéticos, como o caso de Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E Jó também possui algumas partes literárias dentro do contexto da sabedoria, como também
alguns salmos, englobam-se, fazem parte desta parte considerada da sabedoria hebraica, e sabedoria teológica também, porque tem um teor teológico. Agora, quando nós vamos também pensar sobre os salmos, refletindo um pouco sobre os salmos, na verdade, têm duas propostas históricas teológicas muito importantes a pensarmos. Primeiro, que eles, dentro de uma perspectiva histórica deuteronomista e cronística. Por que deuteronomística e cronística? Dentro do contexto histórico de Israel, nós temos uma divisão entre as obras deuteronomistas e as obras cronísticas. As obras deuteronomistas compreendem aquelas que concebem uma continuidade, uma perspectiva da teologia deuteronômica, ou seja, compreendida a partir de Deuteronômio, que é, no caso, Josué, Juízes, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, deuteronomista. Depois, a cronística seria, então, aos livros de 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. A primeira parte, indo da criação até ao cativeiro babilônico, e a segunda parte, cativeiro babilônico e pós-cativeiro, cobrindo esses dois períodos históricos de Israel. E aí os salmos, dentro de uma perspectiva deuteronomística, eles vão compreender a Israel prestando a sua devoção. Gerhard von Rad até vai sintetizar esse período, dizendo que é o período em que Israel está diante de Deus. É Israel diante de Deus, os salmos. Por quê? Porque é um momento em que Israel está prestando culto em devoção ao Berit, ou seja, a aliança que foi feita no Sinai. A aliança da eleição de Israel como povo de Deus, eleito como povo de Deus para estar com Deus e pertencer a Deus. E agora prestar culto a Ele em adoração, em louvor, em devoção, em gratidão, como uma exposição da sua vida de gratidão, de relacionamento dialógico. E aí Martin Buber, um teólogo e filósofo judeu, vai dizer que os Salmos é a dialética não do confronto platonista, mas a dialética de uma dialogicidade entre Israel e o seu fundador, seu criador, o seu Yahvé, o seu Senhor, o seu Deus, em que eles estão agora se entregando, se despindo, se manifestando nessa sua devoção perante ao Yahvé, ao Senhor, ao Deus que os não só inseriu no pacto, mas os elegeu. Também os salmos vão fazer parte da liturgia hebraica, do santuário hebraico, do centro cultico hebraico, que é o tabernáculo no período, vamos dizer assim, deuteronomista, e depois o templo no período cronístico, da obra cronística. O templo a partir de Salomão, que então vai já Israel ter o templo para prestar um culto a Yahvé. E nesse prestar o culto a Yahvé, os cânticos compõem a sua liturgia. A musicalidade
é uma musicalidade harmônica para dar um aditivo ao salmodiar hebraico perante Yahvé. Então, os salmos também vão compreender dentro da história momentos históricos de Israel, na sua trajetória histórica, apresentando a sua conquista, apresentando os seus ascendentes momentos espirituais e até os seus declives espirituais. Momento da ida para o cativeiro, momento da volta do cativeiro, né? Momento em que estão passando por angústias, mas momentos também que estão passando por expressão de êxtase espiritual e de grande júbilo. Não é? E claro que vai ter os salmos uma roupagem de adoração a partir da perspectiva davídica, para trazer dentro dele uma visão de Davi de adoração e gratidão e de devoção a Deus por tudo que Ele tem concedido, oferecido e Ele tem operado em sua vida. Não é? Depois também vai ter a contribuição de Asaf, o ministro de louvor de Israel, né? Junto com Jedutum e com Remã, que são os 3 levitas da adoração israelita. Também os filhos de Corá, que vão compor essa a parte dos autores que compõem os autores dos salmos, né? Como também vai ter Moisés e vai ter outros ali, o próprio Salomão, e outros que vão compor essa composição como agiógrafos dos salmos, autores sagrados dos salmos. E assim, os salmos também vão ter uma participação nos momentos em que Israel se prostra perante Deus, que Israel se entrega para ter esse momento de diálogo com Deus. Então, os salmos, de uma forma, nós podemos dizer que é o momento da intimidade israelita entre uma unidade, Deus e Israel, Israel e Deus. Um momento ascendente e descendente. Um momento da imanência e da transcendência entre Deus e Israel, Israel e Deus. Essa aqui foi apenas uma introdução para definir o que vem a ser os Salmos dentro do contexto de Israel. Uma pequena e breve introdução. Mas na próxima aula, próximo vídeo, aí nós vamos entrar já na aula 2 com alguns detalhes a mais para enriquecer e corroborar com a aula de vocês.